Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? O microfone está alto demais, o outro. É que aumenta para a voz da pastora e não baixa. Abra comigo vossas Bíblias, por favor, em Efésios, capítulo 4. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 25. Eu nem sei se hoje eu podia pregar, porque a pastora já pregou, né, o que eu ia ministrar hoje. Mas o Senhor é bom. Vamos ler Efésios, capítulo 4, a partir do 25. Amém. Efésios 4, capítulo 4, versículo 25, diz assim: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim como toda malícia. Antes sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa é uma continuação, né, da ministração de domingo passado. Eu achei interessante, né, a pastora, vou abrir um parênteses aqui, falando sobre, às vezes nós queremos, né, só falar do pecado do irmão, às vezes nós queremos só apontar, né, que o irmão fez isso, fez aquilo, e tem um bispo, né, ele chama Bispo Tales, ele dá curso de teologia, inclusive eu estou fazendo um curso de teologia com ele, e ele, de vez em quando ele posta alguns vídeos, né, de ensinamentos. E esses dias atrás eu achei interessante, olhando um dos vídeos dele, que os vídeos que ele posta, ele coloca lá no grupo, né, de alunos também. E eu olhando o vídeo e ele falava assim, ó, o vídeo, né, o nome do vídeo: 5 heresias de igrejas neopentecostais. E aí ele postou o vídeo, aí alguém foi lá abaixo do vídeo, né, dele, escreveu o comentário que ele é presidente de uma igreja, né, do ministério, perdão. Aí eles perguntou para ele, falou: qual é a heresia da igreja do Bispo Tales? Tipo assim, porque às vezes, igual a pastora falou, a gente aponta, né, erro das pessoas, mas nós também temos erros. Uns mais, outros menos, mas nós erramos. Então assim, mas pastor, se nós erramos, o que nos difere das pessoas do mundo? É que nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, nós deixamos de fazer, nós nos regeneramos, nós mudamos. Então esse é a diferença, né, que nós temos um do outro. E eu estava meditando, né, continuei meditando nessa palavra de
Efésios 4, e o último versículo, né, que eu li naquele dia, que eu trouxe a explanação, que é do versículo 24, né, eu não li ele aqui agora, ele diz assim, ó: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Quando a gente lê esse versículo, às vezes a gente não entende, mas esse versículo aqui, nós vemos Deus nos dando outra vez a oportunidade de sermos imagem e semelhança dele. Porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus em Adão, no princípio. Só porque o pecado de Adão, o erro de Adão, o distanciou a humanidade de Deus. E nessas oportunidades, a gente vê que Deus, nesse último versículo, né, o versículo 24, Deus está te dando para mim, dando para cada um daqueles, né, que quer ter uma mudança de vida, ele está dando a oportunidade de novamente nós sermos, né, quando ele fala, vos revistai, ou seja, se vista de um novo homem, criado segundo Deus. Um novo homem criado segundo Deus. Quem é o novo homem criado segundo Deus? Cristo Jesus. Então nós temos um exemplo, nós temos a quem seguir, né? Ele fala, em justiça, retidão procedente da verdade. São coisas que não pode faltar na vida de um crente. Justiça, retidão e verdade. E o interessante, né, que quando a gente lê esse Efésios 4, ele tem 3 repartições, né, que às vezes a gente não nota. Eu ministrei domingo passado, né, do 4 até o 24. Mas do 4, né, o capítulo 4, 17 a 32, ele traz para nós uma exortação, né? Que nós falamos aqui sobre a vaidade, né? Nós trouxemos a palavra sobre a vaidade, que nós não podemos deixar sobre nós. Então, essa exortação é para quê? Para nós rompermos, né? Ou seja, cortar aquele cordão umbilical que nos ligava com o nosso passado, que nos ligava com as coisas que nós fazíamos antigamente. Então, a primeira exortação é essa. Aí, quando nós lemos dos versículos 20 até o 24, aí nós temos um argumento teológico. O que é um argumento teológico? Aí nós vemos aqui os versículos ensinando nós a ouvirmos e aprender verdades sobre Jesus. Que a palavra lá fala assim, não é assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, aprender de Cristo é você ouvir. Aprender a Cristo é você caminhar com Ele. Tem diferença. Não é nós ouvirmos, é nós caminharmos com Ele, é nós termos intimidade com Ele. Porque quando nós nos tornamos cristãos, nós somos de fato novas criaturas. E isso tem que estar explícito em nós. E às vezes nós lemos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia. A Bíblia é para ser lida, ser estudada, mas também é para ser praticada. E às vezes nós só lemos. Nós só ouvimos alguém falar, às vezes nós colocamos lá o Cid Moreira ou algum outro lá, e ele fala o dia inteirinho a Bíblia para nós. Mas nós não colocamos um versículo daqueles em prática em nossas vidas. E a Bíblia não é para ser só lida, só estudada, ela também tem que ser obedecida. Nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia ela fala muitas expressões assim, ó. Pois, portanto, por essa razão e por isso. Aí nós começamos aqui, como eu comecei a ler, estava escrito assim, ó. Por isso, já está dando um aviso. Por quê? Porque foi avisado algumas coisas para nós antes, agora está falando, por isso, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Nós somos orientados todos os dias, né? Aqui Paulo, ele está dizendo para nós, ó, eis o que Cristo já fez por vocês. Aí ele está falando para nós o que? Ó, diante disso, eis o que você deve fazer para Cristo. E às vezes nós não estamos fazendo nada, né? Nós não estamos entendendo, nós não estamos sendo orientados. E a palavra de Deus fala para nós em Tiago, não seja só ouvinte, seja praticante. A nossa dificuldade não é ouvir. Nós não temos dificuldade em ouvir. A nossa dificuldade é praticar. É fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. É fazer aquilo que a palavra de Deus nos determina. Às vezes, assim, eu acho ruim, mas às vezes eu tenho que falar, né? Falar sobre mim ou sobre a minha casa. Hoje nós estamos falando à mesa, na hora do almoço, novamente sobre Bíblia. Nós estamos falando sobre Bíblia.
A gente parece que não consegue afastar da Bíblia. A gente lendo, falando sobre um assunto, falando sobre outro. Eu falo, gente, mas será que a gente não consegue mais viver sem a Bíblia? Não, irmão, a gente não pode viver sem a Bíblia. Todos os nossos momentos que nós pudermos, nós temos que falar de Bíblia, falar da palavra de Deus, porque é essa palavra que nos edifica, é essa palavra que nos torna diferente, é essa palavra que nos limpa. Vocês lembram do exemplo que eu dei aqui da peneira? Que a água cai na peneira, mas a água não para na peneira. Mas toda sujeira que tiver naquela peneira, geralmente é lavada. Você pode pôr a peneira debaixo de uma torneira, abrir ela bastante, a água vai cair ali. Você não vai ficar ali nem um copo de água sobre a peneira. Mas depois de um certo período, você vai olhar aquela peneira e vai ver que ela está limpa. Assim é a palavra de Deus para conosco. Pastor, eu li a palavra de Deus, mas não entendi. Lê de novo, irmão. Pastor, eu li 10 vezes e não entendi. Mas provavelmente houve alguma mudança na sua vida. Mudança de comportamento, mudança de atitude, que você viu que estava fazendo errado. A palavra de Deus fala para nós em Gálatas 2:20. Eu gosto muito desse versículo porque ele me assusta. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que interessante. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero ilustrar algo. Agora mesmo nós entramos na ministração, irmãos. A maioria aqui, né, é adulto, casado. Mas vamos trazer à nossa memória a seguinte ilustração. Nós casamos hoje e o nosso cônjuge, então eu estou falando cônjuge, eu estou falando tanto do marido quanto da esposa. O nosso cônjuge, né, ele quer continuar levando uma vida de solteiro. O nosso cônjuge quer continuar levando a vida de solteiro, ou seja, ele vai onde quer, ele faz o que quer, chega em casa a hora que quer. Tá normal para nós que somos casados? A esposa ou o marido fazer o que quer e aonde quer? Se for normal, paciência, né? Mas aí a resposta que eu tenho para esse questionamento que eu acabei de fazer para nós nessa ilustração é o seguinte: nós, como corpo de Cristo, nós temos compromisso e fidelidade e obediência a Ele. Agora eu quero dizer que eu sou de Cristo, que Cristo vive em mim, mas eu quero viver de qualquer forma. Né? Eu quero viver igual um rapaz solteiro que é casado, né? Tipo assim, é casado, mas quer ser solteiro. Então assim, eu quero viver a parte boa de pertencer a Cristo, mas eu não quero obedecer. Eu não quero os princípios. Os princípios não me servem. Será que seria normal eu fazer isso com Cristo? Porque quando, irmãos, nós, como cristãos, fazemos qualquer coisa errada, as pessoas falam o que para nós? Aliás, quando, não é o meu caso, mas eu sei que às vezes isso acontece quando se tem um casal em que um deles não é crente, e aquele que é crente, às vezes, fica irado ou dá uma extrapoladinha, o que o outro fala para ele? Viu? E crentinho, é assim, é? Sabe o que é isso? É isso que nós ouvimos, eu sei disso, irmãos. Mas você não é crente? Quando fala crente, irmão, está falando de cristão, está falando de Cristo. Nós, com as nossas atitudes, nós estamos sujando o nome dele. Geralmente não fala assim, ai, meu carrinho, desconfia, muda de vida. Fala, pastor. Você entendeu? Ó. Nós não observamos que as nossas atitudes, às vezes não é o meu nome propriamente dito, suja o nome de Deus, suja o nome de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado. Porque Paulo, né? Paulo já inspirado por Deus, ele sabia que a cultura a qual nós nos submetemos, elas nos molda. Às vezes, né? O que é cultura? Cultura é para os irmãos entenderem com mais facilidade, é uma comida de determinada região, é a fala de determinada região, é a roupa, né, que se usa em determinada região ou até país. Tem país que se veste
tampando tudo, as mulheres, o povo é mais elegante, tem outros que... Então, assim, é cultura. Os irmãos entenderem o que é cultura, se os irmãos estiverem ali na praça e chegar ali, né? Aí tá atravessando uma senhora, uma senhorita, né? Saindo ali do Beijo Frio, atravessando pro outro lado da praça, de biquíni com aquela roupa, como é que chama aquela roupa que a mulher põe por cima do biquíni quando ela sai andando? Aquela saída de banho, passando ali na praça de um lado pro outro. Pra nós aqui, em Pires do Rio é normal? E lá em Caldas Novas? Lá em Caldas Novas a gente chega nos restaurantes, o pessoal tá seminu. Senta, conversa, vai na sorveteria, atravessa a rua. Então, assim, é cultura do local. Então, nós como cristãos, nós estamos, às vezes, deixando a cultura de determinado local entrar na nossa vida. E essa cultura de determinado local está nos transformando e nos modificando de forma que não agrada a Deus. E é por isso que eu vou falar hoje, né, sobre essas práticas. Prática que, não estou falando, aqui, a primeira prática aqui, ó, não minta ao seu próximo, somos um só corpo. Está falando de quê? De relacionamento. Pastor, mas eu não sou mentiroso. Você não é hoje, mas se você andar com alguém que mente, daqui a uns dias você está mentindo. Se você convive com alguém que mente, daqui a uns dias você está mentindo. E a palavra de Deus ela é muito categórica nessa fala. João 8,14, no finalzinho, fala assim, ó, que o pai da mentira é o diabo, porque é mentiroso, entendeu? Então, assim, João 8,14. Em Apocalipse 22,15, fala, todo aquele que ama e pratica mentira ficará fora do reino do céu. Aí eu falo assim, ó, quem mente ou omite não é confiável. Primeira coisa que vocês têm que entender é isso. Quem mente ou omite não é confiável. Então, assim, quando você fala para agradar, quando você fala aquilo que não é verdade, entendeu? Você não tem parte no céu. Ué, pastor, só está me tirando do céu? Não, a Bíblia. É a Bíblia que falou. Ficarão fora os mentirosos. E a palavra de Deus está falando aqui para nós, ó, deixa a mentira e fale a verdade. Ou seja, mentir é uma afirmação, porque para algumas pessoas mentira, né, a mentira e a verdade é relativa. Relativa é assim, depende, né? Não, não depende. Para Deus não tem relatividade. Deus ele não trabalha com a relatividade, Deus não trabalha dessa forma. Então, assim, a pessoa que mente, ele está com intenção de enganar. E Deus não concorda. Eu me lembro, alguns irmãos já ouviu, mas é porque essa passagem que aconteceu comigo, ela me trouxe assim uma transformação no meu comportamento. Então eu gosto de contar para os irmãos. Já contei e vou contar mais uma vez. Algum tempo atrás, anos, eu e o Júnior, nós fomos a Goiânia buscar um objeto. E nessa minha viagem para Goiânia, eu marquei com duas pessoas, que eu ia ver dois objetos dentro de Goiânia. Um determinado lugar e outro no outro. E marquei com eles entre 9 e 10 horas. Falei, ó, vou olhar um. Os dois sabiam que eu ia num e provavelmente iria no outro. Aí eu cheguei no primeiro, vi o objeto que eu precisava ali e gostei. E já fechei o negócio, comprei e coloquei dentro do carro. Eu ainda estava engateando, né, assim, na fé, não lia tanto, né, não tinha talvez um discernimento, ou talvez até usado pelo inimigo. O inimigo usa, irmãos. Aí eu entrei dentro do carro, eu e o Júnior sentado assim do lado, né? Aí eu peguei o celular, falou, o que você vai fazer, pai? Eu falei, vou mandar mensagem para outra pessoa que tá me esperando. Aí, pensando o que eu ia falar, né? Comecei a digitar a mensagem do celular e ele olhando. Aí eu tava colocando lá, olha, não deu para me vir a Goiânia hoje, então se não vai ter como eu ver o seu material, você pode vender para outro. Ele olhou para mim e falou, você vai mentir, pai? Meu filho, do lado assim, ó, eu e ele só. Pô, mas o que eu falo para ele? Sabe quando você fala, mas o que você quer que eu fale para ele? Vai, fala a verdade, o senhor já comprou. Não. Ó, eu já olhei aqui o primeiro, gostei e comprei. Então o cara falou, obrigado por você ter me dado o retorno, de boa. Não doeu nada, o cara não ficou bravo comigo e eu ia mentir. Pra quê? Para agradar. Para talvez não magoar. E alguns de nós, às vezes, fazemos isso. Às vezes nós omitimos, às vezes nós falamos meia verdade, tipo assim, é para não ferir. Você pode ficar fora do céu, irmão, porque você não quer ferir alguém.
porque você não quer falar a verdade para aquele outro alguém. A palavra de Deus fala para nós em Mateus 5:37, o seu falar tem que ser sim ou não, o que passa disso é do maligno. E às vezes, quando fala assim, fala em mentir, a pessoa, não, mas mentir não é mentira, irmão. Sabe quando a esposa veste a roupa lá e pergunta assim, no meu caso, neném, ficou bonito ou feio? Rapaz, se eu falar que ficou feio, eu não sei se eu sobrevivo até amanhã, né? Ou se eu vou estar internado. Se eu falar que tá bonito, ela vai lá e troca. Geralmente é assim. O que você tem que fazer? Você tem que ser honesto, né, homens? Seja honesto, fala pra ela. Fala, ó, essa roupa sua ficou bonita, mas é pra nós passear lá em Calda Nova, na piscina, né, assim e tal. Você não precisa falar que ela tá seminua, pra não estressar com você. A mesma coisa é a mulher. Às vezes a mulher ela não tem coragem de falar alguma coisa para um homem e ela às vezes mente. Para quê? Não há essa necessidade, irmãos. Nós somos uma só carne, nós temos que pensar nisso. Às vezes o irmão fala assim, você vai lá em casa amanhã? Tá, amanhã eu vou lá. Vai nada. Por que não fala? Não, amanhã eu vou. Não, amanhã eu não posso. Não, as pessoas preferem às vezes mentir. Mas se eu não mentir, eu vou magoar. Magoa não, irmão. A verdade, dita com palavras educadas, ela não magoa, ela não machuca. Então a palavra de Deus hoje ela nos chama a ser honestos uns com os outros, em todos os sentidos, falando a verdade. A palavra de Deus fala para nós também, né, um pouquinho mais à frente, que ó, irai-vos e não pequeis. Aí o irmão fala assim, mas não tem como, pastor, quando a gente ira, a gente peca. Depende com o que você ira. Depende da forma como você ira. Se a sua ira for uma ira justa, vai, pastor, tem ira justa? Tem. Quando a gente lê na Bíblia, a gente vê uma ira justa. Quando Jesus pegou aquele chicotinho e começou a bater no povo, por que ele bateu no povo? Porque o povo estava tudo lá dentro orando de joelho? Não, porque estava fazendo coisa errada. Então significa que se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, a gente fica assim, oh meu Deus, me dá calma, pai, me ajuda, que senão eu falo alguma coisa que vai machucar. Você pode talvez ter passado por uma ira justa. Talvez a sua atitude depois, né, que você irou, pode não ser justa, mas isso é uma ira justa. E nós temos que entender isso. E as pessoas às vezes não conseguem entender dessa forma, como ira justa, como ira que não é justa. Porque a ira, irmão, ela, independente também dela ser justa ou não, ela não edifica a pessoa. E a palavra de Deus fala para nós, né, em Salmo 4:4, que quando, né, ó, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que a palavra de Deus está falando para nós? Você teve alguma situação, você irou? Ao que você deitar, lembra. Acalma seu coração, peça perdão, conserta. Isso é a palavra de Deus nos instruindo, isso é a palavra de Deus trazendo para nós como resolver as coisas nas nossas vidas. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente às vezes conversa com eles, aí eles falam assim, gosto de fulano não. O que foi? Não, muito tempo atrás ele falou que eu não era bonito. Quanto tempo? Não, tem uns 3 anos. E até hoje você lembra disso? Não lembro. Sabe o que é isso, irmão? Você deixou enraizar no seu coração. Você deixou descer pro coração. Todo dia, irmão. Todo dia você vai ser ofendido com uma coisinha, vai ter uma mágoazinha, mas você tem que tirar isso do seu coração. Você tem que orar pelas pessoas que às vezes você acha que te fez mal. Você tem que trabalhar isso em você. É nós quem trabalhamos isso em nós mesmos. Se eu fosse preocupar com o que às vezes falam de mim, não estava aqui, não. Eu estava num cantinho qualquer, chorando. Ah, Senhor, mata eles, Senhor. Eles não gostam de mim, Senhor. Eles falam mal de mim, Senhor. Vai lá, Senhor, desce o porrete neles. Não é assim que funciona. Deus não vai pesar a mão em ninguém por minha causa. Deus pode até pesar a mão em alguém, mas por causa dos próprios erros dele, não por causa minha. E às vezes nós não entendemos isso. Então, que se vier alguma coisa a enraizar em nosso coração, que seja a palavra de Deus. Permita a palavra de Deus enraizar no seu coração, ter um lugar cativo ali. Não deixa coisas que aconteceu, situação, descer para o seu coração e te trazer esse descontentamento. A palavra de Deus também diz para nós aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Pastor, mas como que dá lugar ao diabo? Quando você fica nervoso. Quando você fala coisa que não precisava ser falado. Quando você age de forma que não precisava agir. Quando você não consegue
controlar a sua ira, o seu nervosismo. Porque tem pessoa que chega em casa, está irado. Por que você está irado? O almoço atrasou. Aí você irou. Não, você está irado? Não, porque minha mulher não passou aquela camisa que eu gosto. Você só tem aquela, irmão? Tem, então pega e passa. Isso é motivo de você irar. Isso é dar lugar para o diabo. Por quê? Porque por causa de uma pequena coisa, às vezes você chega ali e começa a falar na cabeça da sua esposa ou do marido, porque deixou de trocar aquela torneira que está pingando tem 2 anos, mas ele vai trocar um dia em nome de Jesus, né? Ele vai resolver esse problema, vai trocar aquela lâmpada, né? Em nome de Jesus ele vai fazer, entendeu? Mas às vezes nós perdemos a nossa razão quando nós começamos a falar na cabeça da pessoa, quando nós começamos a espumar até o canto da boca de tanto que fala, irado. Não precisa disso. Acalma o seu coração. Porque quando nós iramos, irmãos, nós estamos dando lugar na nossa vida para o inimigo atuar. O inimigo atua na vida da pessoa irada. Você já viu alguma pessoa que está nervosa falar baixo? Falar assim, por favor, deixa eu passar? Não. Fala assim, ó, sai da frente. Ué. É a diferença, a gente conhece, a gente vê. Lá em casa é facinho você saber se tem um ou outro nervoso, é um corredor, sabe? Aí quando vai os dois topa. Ninguém faz assim pro outro passar, não. Abre os braços assim, que é pra ver se derruba. Aí você, epa. Né? E nós não observamos, nós não prestamos atenção, irmão. Nós começamos, às vezes, com a nossa ira, com o nosso nervosismo, nós começamos a maltratar as pessoas que estão ali à nossa volta. Eu não sei se é questão, mas deve ser da idade. Mas vai passar em nome de Jesus. Eu tenho dia que eu tenho um pouquinho de nervosismo, mas é coisa pouca. É coisa pouca. Mas como que eu sei? Porque eu escuto a reclamação. Educada, hein? Ixi. Já orou hoje? Ixi. Eu escuto, irmãos. Né? Como a pastora falou, primeiro a gente tem que tirar o cisco do olho da gente. Eu sei que eu não sou perfeito, eu tô tentando. Mas tem dia que às vezes, né, sabe assim, a gente pensa, hoje tá difícil, né? Só que quando, irmão, nós deixamos essa ira permanecer em nós, nós estamos abrindo porta, nós estamos dando legalidade para o inimigo trabalhar em nossas vidas. Que eu falo muito do tal do emburramento. O que é o emburramento? É o inimigo, aquele que a Bíblia fala que está lá em derredor, ele está andando em volta. Aí a hora que você emburrou, aí ele cola aqui no seu ladinho, cola do seu lado. Aí tudo que você fala, tudo que você faz é só para ofender. Tem gente que tá emburrado que nem come, né? Quero comer não. Mulher fala, o almoço tá pronto, quero não. Aí a hora que ela sai, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, vai lá e avança, come até as panelas. Mas na frente não, tá emburrado, quero não. Conheço muitos assim. Já fui assim, hoje eu não sou mais não. Eu já fui. Então eu sei do que eu tô falando. Isso não pode, irmão. Isso atrapalha o seu relacionamento, isso atrapalha a sua vida, isso atrapalha a sua casa. Tipo assim, tá nervoso, mesmo que, tipo assim, o problema, mesmo que seja em casa, se acalma o seu coração. Ali é o seu lar, entendeu? É o seu lar, você tem que acalmar, entendeu? Respira. Aí você vê onde é que tá o erro, conserta. Tem que pedir perdão? Peça. Tem que pedir desculpa? Peça. Um dos nossos maiores erros é tipo assim, é igual a pastora falou, às vezes, não foi eu que errei. Não foi eu que errei. Então por que tá brigado? Se ninguém errou. Para que tá emburrado? Por que não conversa? Ninguém errou. E às vezes nós não entendemos, né? Então um conselho que eu trago comigo, porque eu errei uma vez, não vou errar mais dessa forma, porque eu tenho isso comigo. Quando você tiver um tanto nervoso, que seja pouquinho ou muito, não fala nada. Fecha sua boca. Porque o que você falar, depois você vai ter que, às vezes, pedir perdão, pedir desculpa, porque você vai machucar, você vai ofender, você vai ferir. E a maioria de nós, irmão, tem esse momento, de, às vezes, uma irritação. Nesse momento de irritação, cala. Cala. De verdade, vai para um cantinho, vai orar se você estiver na sua casa. Se for no trabalho, corre lá no banheiro, fala com Deus, bebe um copo d'água, Senhor, me dá calma. Porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente põe para fora, depois traz transtorno para nossas vidas, para nossa família. Porque às vezes tem lares que casal, pai e filho, mãe e filho, às vezes conversam um pouco,
não tem um bom relacionamento e você não sabe por quê. Não sabe por quê. Por quê? Porque tudo que eu falo é para ofender. Eu só olho pro meu filho para falar que isso não vai dar nada, não. Isso não vai virar nada. As irmãs que estavam aqui ontem viu, não sei se vocês prestou atenção no que a nutricionista falou. Sabe o que ela falou aqui ontem? Que a mãe dela falava para ela que ela querendo fazer nutrição, né? Mexer com alimento, comer, só vai lavar a panela. Isso é palavra de mãe, falar para a filha que está estudando, que está tentando crescer, está tentando ser alguém. Talvez alguns falam com desconhecimento, mas não é uma palavra você falar. Porque às vezes nós falamos, né? Assim, tem pessoas que falam para o filho, não vai dar nada, não, porque. Misericórdia, irmão. Vai ser homem bom, vai ser mulher boa, valorosa, vai casar, vai ter família, vai constituir lar, vai ser trabalhador, vai ser empresário. Não é confissão positiva, não. É você profetizar que os seus filhos é de Deus. Você está criando filhos para Deus. Que às vezes nós falamos errado. Eu estou criando meu filho para o mundo. Não, eu não estou criando ele para o mundo. Ele vai estar no mercado de trabalho, vai trabalhar, vai lidar lá no mundo. Eu estou criando ele para Deus. Ele está sendo criado para Deus. Que às vezes nós erramos quando nós falamos assim, eu estou criando meu filho para o mundo, né? Que assim, no sentido, às vezes nós falamos erradamente que não, um dia ele vai bater asas, vai voar. Não, ele vai voar, mas eu não estou criando ele para o mundo, eu estou criando ele para Deus. Ele é de Deus. Então nós temos que observar essa forma, né, de nós controlarmos esse nervosismo nosso, porque ele pode trazer sérias consequências. Tem uma palavra que quando a gente fala aqui, o povo assusta, né? A palavra de Deus fala para nós aqui, ó, quem furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter para si e para doar. Pastor, mas furtar é pesado. É. Só que o furto, ele tem várias ramificações. Para a justiça, né? Só existe o furto e o roubo. Furto é você pegar alguma coisa caladinho, pôr no bolso, e o roubo é aquele que há violência. Com a justiça a diferença é só essa. Mas para o dicionário, não. Para o dicionário, quem plagia está furtando. Você sabe o que é plagiar? Vocês talvez pegar um livro, uma frase de alguém e falar que é sua. É um plágio. Uma frase. Você pegar que alguém falou e colocou o nome dele lá, se você falar para que é sua, é plágio. Você copiar algo, você imitar, você desviar, você sugar de alguém, você levar vantagem, você trapacear, se apossar do que não é seu, iludir a pessoa, você está furtando. Pastor, mas por que o senhor está falando nesse tanto de coisa? Porque às vezes tem uma coisinha dessa aqui que nós estamos fazendo e nós assim, não, isso aqui é normal. Não, não é, irmão. Não é normal. Deus está vendo. Deus está vendo e Ele vai nos cobrar. Até furtar-se o compromisso, colar na prova. Daniel, Júnior, os meninos que estudam, entendeu? Quem não trabalha como deve, está furtando. Você sabe o que é não trabalhar como deve? É aquele negócio que você tem 5 minutos para ir no banheiro, você fica meia hora. Deus está vendo. Entendeu? Deus está vendo. Você está trabalhando aí, construindo uma casa aí, cara lá, e o patrão está lá perto de você, aí o patrão saiu para ir ali no banco buscando dinheiro para te pagar, você senta. O patrão saiu, não está vendo? Você está furtando aquela pessoa. Porque ele vai te pagar e você não está fazendo o que foi comprometido, irmãos. E Deus está vendo, não é eu que estou vendo, não, é Deus. Não, senhor, eu fui honesto. Foi, não, rapaz. Eu vi você, o patrão saía, você sentava. Né? Agora fala, o povo antigamente, né? Fala, fulano tá pondo água no leite. Tá furtando. Já bebi muito leite com água, tá furtando. É errado, irmãos. É coisa simples, né? Por que você... É porque é coisa simples e nós achando que é normal. E tem mais uma. Se você fizer uma dessas coisas e a mão de Deus vir sobre você, dê por agradecido. Dê que Deus já te cobrou, você falou para o Senhor. Entendi. E vai mais uma vez. Alguns anos atrás, eu fazia declaração de imposto de renda com a pessoa. Hoje eu mesmo faço a minha declaração. E chegou lá, estava ficando muito dinheiro para trás. Aí o rapaz falou para mim, não, eu pego um CNPJ aí que eu tenho, coloco e consigo colocar que fulano está estudando, fazendo faculdade,
E aí vai vir uns R$ 1.000 a mais para você. Eu falei, sério? Eu falei, coloca, né? Dinheiro nunca é ruim, né? E ele, pá, colocou. E veio. Quase R$ 1.000 a mais para mim. E eu conto isso porque, assim, Deus me tratou, eu compreendi. Eu fui para Goiânia. Num dia só, eu tomei 5 multas dentro de Goiânia e paguei 800 e poucos reais. Tomei 3 multas andando em linha de ônibus. Eu morei em Goiânia, eu trabalhei em Goiânia, tá? Porque eu ia falar assim, porque eu não conheço. Não, trabalhei em Goiânia. Eu conheço, assim, pelo menos o centro, ali eu sei, eu conheço. Então eu tomei 5 multas lá e 2 na pista. Paguei 800 e tanto. A hora que chegou as multas que eu somei, eu falei, Senhor, dá de um lado e toma do outro. Então, assim, é o tratamento de Deus, mano. Só que às vezes isso acontece conosco, esse é o porém, às vezes nós não reconhecemos. Nós temos que reconhecer que Deus está tratando. Deus está falando para você, ó, tá errado, tá errado. Isso não te pertence, é do governo. Ah, pastor, mas é do governo? O que que tem? O que que tem? O que que Jesus falou quando entregaram a moeda para ele? Ele falou assim, de quem que é essa moeda? Ele falou, qual que é a figura que está aí? De César. Dê a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. O próprio Deus falou, paga o imposto que tem que pagar. Aí às vezes nós não queremos, nós queremos furtar. Irmãos, foi duas assim, porrada que eu tomei em poucos dias, no início da minha caminhada cristã, quando eu retornei para a casa do Senhor. Eu fui aposentar, isso é testemunho, mas serve de exemplo. Não faz, não. Eu fui aposentar, nós morava em Palmelo, eu mudei para cá, eu vou colocar um Sky em casa, porque é aposentado, não faz nada da vida, o dia inteiro assistindo televisão. Eu falei, como é que funciona a Sky? O cara falou, não, é R$ 1.000, coloca a Sky lá para você e tal. Pau, R$ 1.000, o cara foi lá, pôs 2 antenas, pôs Sky, o dia inteirinho assistindo Sky. Polícia velha, aposentada, inocente. Né? Assistindo Sky não tinha mensalidade, não tinha nada. Eu comecei, eu falei, mas tem que dar errado, né? O senhor vai. Eu achava que tinha que pagar, todo mundo pagava. Um ponto hoje de Sky, se for um ponto bom, você vai pagar uns 150, 180 ou mais. Né? E eu não pagava nada, só paguei esse R$ 1.000. Aí um dia eu estou na academia fazendo exercício, né? Aí um jovem, um pouco mais velho que o Júnior, tinha 19 anos, que estava do outro lado, ele estudava educação física e estava já treinando para ser personal. Aí ele conversando com a senhora, ele no meio das luzes esteiras, eu de cá, uma senhora de lá, ele conversando com ela e comigo, conhecido meu. Aí ela perguntou para ele assim, você viu, falou o nome de uma série lá, né? Ele falou, não, eu não assisto essa série, não. Ele falou, não, mas você não tem Sky? Ele falou, não, não tem Sky porque tá caro, não deu conta de pagar e cancelou. Eu falei, mas como assim? Cancelou porque não deu conta de pagar? Aí ele parou de conversar com a senhora e falou assim, quanto que custa a Sky? Fala, em casa, parece na época, isso muitos anos atrás. Ele falou, tá em torno de R$ 80. Eu falei, como que funciona a Sky? Ele falou, não, aí você faz um plano, aí todo mês você tem que pagar, o desconto no seu cartão, coisa assim. Eu falei, não, mas lá em casa tem Sky, eu não pago nada. Ele falou, não, é Sky gata, é roubada. Você tá roubando. Você tá roubando. Cheguei em casa, subi no telhado, ranquei as antenas, ranquei o aparelho, joguei os aparelhos fora, entendeu? Então tem coisa, irmãos, que a gente faz, às vezes, mesmo que seja por inocência, mas o dia que você descobrir, não certa. Não espera Deus te pegar, não. Não espera Deus te tratar, não. E se ele te tratar, entenda, entendeu? Que é da parte de Deus. Porque quando a palavra de Deus fala para nós, ó, não furte, trabalhe para ajudar, ou seja, se você trabalhar, e olha o tanto que é interessante, quando ele fala assim, ó, trabalhe, mas não trabalha só para ter para você, não. Trabalha para você ajudar seu irmão, trabalha para você ajudar a sua igreja, trabalha para você ajudar a sua família. Tenha para você e para ajudar alguém. Isso é o trabalho honesto, isso é o trabalho que agrada a Deus. Se tiver, irmãos, eu não sei se ainda existe isso, mas se tiver alguém com Sky Gato, alguém com CDzinho pirata, mexe com isso não, irmãos, você está furtando. Deus não se agrada disso. E se ele não se agrada, ele vai cobrar. A palavra de Deus, essa é mais forte, é interessante, eu vou terminar. Fala sobre palavras torpe. O que é torpe, né? Significa capaz de entorpecer,
é quando nós usamos, né, palavras quase que de duplo sentido para poder organizar algumas coisas, né? Nós falamos piadas imorais, quando a pessoa fala, fulano é da boca suja, fulano é desonesto, fulano é vergonhoso, né? Aí eu falo que é árvore podre, dando fruto podre. O que é uma palavra torpe? Eu quero trazer só exemplos, irmãos, nós já vamos orar. Sabe quando tem aquela criança bem gostosa, né, que assim, sabe, que faz aquele negócio assim dentro de casa, que ele fica doidinho, aí as pessoas falam assim, ô bênção. Você queria falar era bênção? Não, misericórdia, isso é uma palavra torpe. Não pode, irmãos. Entendeu? Porque você falou uma coisa com a sua boca, mas sua mente queria falar outra. Sabe quando, igual eu falei agora mesmo da esposa, às vezes vestiu uma roupa, e você às vezes não agradou da roupa, e a pessoa tá ali pelejando para se organizar, e você fala, né, tá feio, tá horrível. Não, não ficou bem. Palavra torpe é palavra que desagrada, é palavra que machuca, é palavra que não agrada a Deus. Então nós temos que pensar nisso, porque essas mudanças ela tem que acontecer na nossa vida, porque a palavra de Deus fala que nós, ao passarmos, né, por determinada situação, ao nascermos de novo, nós somos transformados. Ali foi falado que nós temos que nos despir do velho homem, aquele que tinha Sky, aquele que tentava dar o golpe lá no imposto de renda. Eu tenho que tirar aquilo de mim e saber, isso aqui é meu, isso aqui não é. Isso aqui não me pertence. Se eu fizer isso aqui, eu não estou agradando a Deus, eu não estou dando testemunho, principalmente cristão. Não estou. Porque hoje tem dia que a gente ouve algumas coisas, e nós ouvimos um negócio que eu fiquei triste, eu falei, gente, não tem lógica. Pessoas que às vezes fazem coisas erradas porque o pastor falou que pode. Errado. Errado para o pastor, errado para a ovelha, errado para o irmão, errado para o obreiro, errado para quem quer que seja. Aí a pessoa, às vezes, por causa de vício, às vezes por causa do desejo carnal, aí coloca aquilo como normal. E não é. Eu fico triste quando eu vejo isso. Porque igual eu falo para os irmãos aqui, irmãos, eu não sou perfeito, mas eu me esmurro todo dia para não fazer nada de errado, para não ser vergonha para o nome de Cristo e muito menos para a igreja. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Que essa palavra, um pouco dura, amém, irmão Henrique? Que essa palavra, irmão, possa permanecer no nosso coração, nós possamos entender que nós somos separados. Separado, a pastora falou isso hoje durante o batismo, né? Que nós somos separados. Não é que nós somos melhores, não, mas é porque Deus nos separou para fazer a obra dele. Deus nos separou para caminhar o caminho dele. Deus nos separou para levar a palavra dele. E como nós vamos levar a palavra dele de qualquer jeito, de qualquer forma? Não podemos. Amém? Curva vossas cabeças, eu quero fazer uma oração breve, no sentido que foi ministrado aqui para nós. E se você, irmão, tiver Sky Gato, se você tiver, né, alguma coisa que você ainda está fazendo de errado, mas que foi falado aqui, que Deus tocou no seu coração, que isso que você faz é errado, peça a Deus agora neste momento para tirar isso de você, arrancar, desraigar, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos agora diante de Ti, Pai, como filhos, como servos do Senhor, para pedir, Papai querido, que a Tua poderosa mão, Pai, esteja sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Papai querido, que a mão do Senhor esteja a nos limpar, a tirar de nós, Pai, os empecilhos, Pai, a tirar de nós, Pai, as mazelas, Pai, a tirar de nós, Pai, as coisas que nós fazemos erradas, Pai. Pai, se nós, porventura, temos algo ali escondido, Pai, como
Jonas, lá no fundo do porão, Pai. Se nós temos alguma coisa no nosso porão, Pai, que nós estamos fazendo escondido, que está desagradando ao Senhor, Pai, que não está de acordo com aquilo que o Senhor tem instruído-nos, Pai, instruído o nosso coração, a nossa mente, Pai, que o Senhor venha trazer à tona, Pai, para que nós possamos retirar das nossas vidas, Pai, para que nós possamos ser limpos, para que nós possamos ser purificados, para que possamos realmente, Pai, nos revestir do novo homem, segundo a imagem do Senhor, papai. Pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, trazendo sobre nós, Pai, o arrependimento, Pai. Arrependimento de coisas que nós ainda estamos praticando, Pai, e que não condiz com o nome cristão, Pai. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, trabalha na nossa mente, trabalha em nosso coração e vai nos limpando, Pai. Vai tirando de nós, Pai, toda mazela, Pai, tudo que não pertence ao Senhor, Pai, que está nos atrapalhando de viver e servir o Senhor em fidelidade e obediência, Pai. Tira de nós, Pai, limpa, Pai, desraiga, arranca. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.